A maior delas foi aquela gravação criminosa contra ele, articulada pelo representante lá da PGR, da Procuradoria-Geral da República, né? O Janot. Então, ele sofreu, e eu estava junto com ele lá, eu vivi com ele lá e via o sofrimento, como ele sofreu, como ele sofria. Mas ele nunca deixou de dialogar com o parlamento. Ele sempre manteve um ótimo relacionamento. Ele ouvia, o pessoal ia lá, conversava com ele, a gente tinha orientação de atender as pessoas, de ouvir. Eu liberava as emendas parlamentares, nunca tivemos nenhum problema, liberava dentro da norma, dentro da lei, mas liberava, não criava problema. Hoje, o Bolsonaro está vendo que se ele não fizer isso, se ele não dialogar, ele não vai governar. E ele pode perder o governo também. Já tivemos 2 casos na redemocratização concretos de perda de mandato de presidente da República, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Então, não é que eu estou falando abobrinha, estou falando a realidade. E qualquer prefeito de qualquer cidade do Brasil, se não tiver jogo de cintura e não tiver uma política de ouvir a Câmara, pode ter esse problema, como tem vários aí pelo Brasil, de prefeitos que perdem o mandato. Muito obrigado, Iuli. Obrigada, gente. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Tem uma desculpa de ser prefeito, eu acho. Obrigado, Iuli. Obrigado, Marcelo. E eu sei que a gente já filho. tem uma sequência aqui de perguntas, mas você falou de uma coisa muito interessante. O executivo e o legislativo são 2 poderes diferentes, mas precisa construir esse diálogo para você conseguir tocar a vida no município, no estado e na federação. Só que você, como prefeito, eu não sei, aí é a minha dúvida, deve ter enfrentado também um grande desafio de construir o diálogo com o Poder Judiciário, que tem se demonstrado no Brasil um poder que quer legislar e executar sem concorrer às eleições, sem ter voto. E aí eu queria saber de você, assim, Marcelo, como é que é o diálogo com o Judiciário? Tem diálogo? E aí, emendando, todo mundo diz que são 3 poderes, mas nós temos, na verdade, 4, porque a mídia se tornou um 4º poder que dita regras e dita tendências, né? Ela mancha a vida da pessoa sem ao menos dar a chance de você construir respostas. Antes mesmo de você imaginar, você já está envolvido em dramas aí, assim, irrecuperáveis. Eu queria saber de você, enquanto prefeito, já que você falou que é sim o mandato mais difícil. Como é o diálogo com esses outros 2 poderes? Bruno, eu aprendi, você sabe que tem aquela frase, ou você prende pelo amor, ou você prende pela dor. No caso do judiciário, eu aprendi pela dor, porque eu não tinha essa visão, porque eu não tinha essa experiência. Porque no parlamento a gente se relacionava muito pouco com o judiciário, muito menos, era mais com o executivo. Mas o Ministério Público, que é parte do judiciário, embora seja um organismo independente do juiz, né? Mas ele é uma parte fundamental, porque ele que é o provocador do judiciário, quem provoca, quem promove ações é o Ministério Público. No começo do meu mandato, eu não tive muito jogo de cintura, eu errei, né? Eu faço autocrítica aqui pública para vocês, porque eu quis enfrentar, não vou fazer, e vi que estava errado. Depois eu vi, depois eu aprendi. Está aqui o Delors, que é nosso advogado, está aí participando, o próprio Boi, que era meu presidente da Câmara, e foi meu líder, foi meu secretário de governo. Nós aprendemos a dialogar mais com o judiciário. Eu fiz uma obra fundamental para o judiciário na minha cidade, eu dobrei o tamanho do fórum. O fórum tinha uma capacidade muito limitada, e justiça é uma questão de democracia. O direito do acesso à justiça ao povo é um dos direitos fundamentais. O cidadão comum, o cidadão pobre, ele tem que ter o direito de ir lá na justiça se defender os seus direitos de consumidor, seus direitos pessoais, a sua integridade física. Então, eu lutei muito e apoiei muito o judiciário. Fizemos um novo fórum, dobramos o fórum. Eu tive um relacionamento muito bom com o presidente, o diretor-geral do fórum, o doutor Heitor, que era o juiz até hoje, é o diretor do fórum em Araraquara. Mantive um bom relacionamento com o Tribunal de Justiça também, no Estado. Visitei o tribunal algumas vezes. Na época, o Renato Nalini era o presidente, eu levei lá, ele fez até um artigo, não sei se vocês vão lembrar, mas um artigo importante, coitado dos prefeitos. Ele dizia, porque nós, prefeitos, a gente tem que cumprir a legislação. Então, você recebe a ordem judicial de comprar um medicamento americano que custa $200 mil. Você recebeu a ordem, você tem que cumprir. Você tem 48 horas para cumprir. Se você não cumprir, meu amigo, entendeu? Então, aí nós conseguimos, por exemplo, eu tive um bom relacionamento com o juiz da Vara da Fazenda, doutor Galhardo, um ótimo, excelente juiz. Hoje ele está no Tribunal de Justiça, assessorando a presidência.
e ele montou conosco um comitê de análise dos medicamentos que a gente tinha na rede para poder determinar a entrega do medicamento que já tinha na rede. Não o medicamento de marca que o advogado pedia para o cidadão. Se tinha o sal igual, o sal que atendia o cidadão, então a gente fornecia aquele sal, aquele medicamento. Isso nos ajudou muito a diminuir o custo. Então, quando eu comecei a ter o diálogo com o judiciário, eu acredito que foi muito melhor para nós, viu, Bruno? E você lembrou muito bem. Quer dizer, claro que o foco do dia a dia é o legislativo, é com quem você convive toda semana, tem sessão toda semana. Mas a relação com o judiciário é fundamental para você governar. Com o Ministério Público, principalmente, no primeiro momento, mas com o juiz também, principalmente o juiz que é o juiz da Vara da Fazenda. No meu caso, por exemplo, o doutor Galhardo, quando nós dobramos o fórum, ele me forneceu uma sala enorme só para os processos do município de arrecadação da dívida ativa. Nós tínhamos, na época, 200 milhões de reais de dívida ativa no orçamento anual que estava, na época, em torno de 500 milhões, 550 milhões. Então, me ajudou muito, porque também eu ajudei o judiciário. Então, foi bom você lembrar isso, porque nós estamos vendo também o atrito que o presidente da República tem hoje com o STF. Está errado. Ele tem que dialogar com o STF, tem que dialogar com a PGR, coisa que o presidente Michel Temer fazia com uma habilidade, ele também é um jurista, um grande jurista, né? Mas o Michel, eu aprendi muito com o Michel, vendo o Michel fazer, como ele fazia, como ele dialogava. O Michel realmente mostrou esse exemplo ao Brasil, ao mundo. Ao mundo. Foi uma referência no mundo, a presidência do Michel. Durante um tempo tão curto, ele fez tanta coisa, dialogou tanto, resolveu tantas questões graves, como ele acabou resolvendo no seu mandato de presidente. E ele fez muito diálogo com o judiciário. Então, Bruno, foi muito bem lembrado por você, porque eu realmente tive que aprender a dialogar, a entender, a ouvir o Ministério Público. E, olha, digo a você com tranquilidade, recuei muitas vezes. Muitas vezes o Ministério Público falou, se fizer isso, nós vamos fazer ação. Eu falei, não vamos fazer ação, não. Espera aí, vamos ver. Está aqui o Delors, meu advogado, que muitas vezes foi ao Ministério Público em meu nome negociar, que eu digo, dentro dos parâmetros republicanos, óbvio. Negociar, acertar, não, isso aqui não está bom, isso aqui não quero que o senhor... Vamos negociar, assim está bom. Por exemplo, eu fiz a lei da taxa do lixo. Desagradável. Mas o lixo não tinha como recolher o lixo na cidade, não tinha dinheiro. Fizemos o lixo embutido na conta de água e o Ministério Público teve uma participação fundamental. O doutor Raul de Melo Franco não é mais nem promotor hoje, se aposentou, mas ele me ajudou muito, ele me ajudou a construir essa lei. Bom, a minha oposição era o PT. Fiz a lei, mandei para a Câmara, aprovamos a lei. O que o PT fez? Foi no Ministério Público. Chegou lá, o que o Ministério Público falou? Essa lei está certa. Nós ajudamos ele a fazer, a lei está correta, não vou fazer ação contra ele. A lei está aí até hoje. Aliás, o PT ganhou a eleição, não tirou a lei. Porque se tirar, não tem como pagar o lixo. Então, eu aprendi muito, Bruno. Você, a pergunta da Yuri aí, ela remete também à sua. Você tem que fazer a política com o judiciário. Coisa que, infelizmente, hoje, nós estamos vendo aí esses ataques ao Supremo que o presidente não pode fazer. O presidente tem que ser presidente, né? E agora ele está recuando. Ainda bem, melhor para o Brasil. Bolsonaro parece que assim ele foi eleito sendo um cara, como você falou, com posição, se tornou um grande influencer digital, mas depois que ele foi eleito ele esqueceu de tirar esse papel de influência para vestir o papel de presidente. E aí, ô Bruno, às vezes ele eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Fernando, você não me conhece. Fernando, só para explicar para você, nós temos aqui uma dinâmica. Todo mundo que quer perguntar, se inscreve aqui pelo chat e aí o chama depois, tá bom? O Fernando foi da juventude do MDB, ele é o Almino Afonso. Então, ele é meu amigo de Araraquara, ele é um grande advogado, um dos maiores advogados do Brasil. Ele é um coordenador de Direito da Universidade de Araraquara. Ele foi da juventude do MDB. Que honra. Ele era assessor do Almino Afonso quando o Almino Afonso foi vice-governador do Quércia. Olha só. Hoje, grande amigo do Almino. O Almino é grande amigo meu, grande amigo dele. Está vivo aí com mais de 90 anos, lúcido, MDB, filiado no MDB. O Fernando ele tem feito umas lives. Ele fez uma live
com o Rodrigo Maia, que saiu no Jornal Nacional, na UOL, em todas as grandes mídias do Brasil. Ele tem muito relação com o STF, com o Gilmar Mendes, com o Toffoli, e é um grande professor de direito, e é meu amigo, tomador de vinho, então ele gosta do vinhozinho, e meu amigo. Então ele está pedindo para falar, que eu acho que ele tem uma... Manda aí, professor, manda pergunta. Bruno, eu vi umas tomadas na live, acho que foi dele, então. Não, é o seguinte, eu não quero fazer uma pergunta Manda ver. e nem furar fila, pelo amor de Deus. Mas é que eu tenho uma live agora com o professor Fábio Lhoa, que é o maior nome de direito comercial do Brasil, mas eu não poderia deixar, em hipótese alguma, de entrar nessa iniciativa brilhante de vocês, porque eu comecei na vida pública pela juventude do MDB, né? Eu fui presidente da juventude aqui em Araraquara, depois eu fui presidente estadual da juventude do PMDB também, né? Ajudei muito o governo, o governador Quércia, o Almino Afonso, e a juventude do PMDB foi um celeiro de lideranças. Todas as lideranças que participaram da juventude, quando eu participei, foram líderes depois e foram pessoas importantes nos seus ramos de atividade. Todos exerceram lideranças, mesmo fora da política, entende? Então, eu queria parabenizá-los. Infelizmente, não vou poder ficar... Eu vou ficar mais, acho que uns 7, 8 minutos eu consigo, mas eu queria parabenizá-los e também por esta opção de ouvir o gigante Marcelo Barbieri, né? Ele é um gigante PMDBista. Ele já sofreu muita perseguição por ser do MDB, muita perseguição. E ele nunca abandonou o barco. Então, a lealdade que o Marcelo teve, a sua posição política, é um homem de mãos limpas, teve problema com a justiça, como ele acabou agora de dizendo, e se Deus quiser ele vai ganhar todas porque ele não deve. Foi um homem honesto e é um homem honesto, entende? Do qual eu tenho orgulho de ser amigo. Mas eu não posso mais interromper e vou parar de falar. Eu só queria parabenizá-los e que vocês continuem esse trabalho de liderança do jovem. O jovem de hoje tem que lograr um país melhor para nós no amanhã. E é aprendendo com lideranças como Marcelo Barbieri que vocês vão chegar lá. Parabéns e obrigado por ter permitido eu furar a fila. Que é isso, professor Fernando. Obrigado mesmo. E que bom saber disso. Nós estamos para inaugurar, viu, doutor Fernando, um novo site da Juventude Estadual do MDB aqui de São Paulo. E nós vamos construir, meu senador Marcelo, uma linha do tempo com todos os presidentes da juventude. Então vai estar lá no site o Marcelo Barbieri, o Fernando Passos e muitos outros aí que a gente vai catalogar e criar essa timeline no site, porque vocês são a referência para a gente. Eu fico muito feliz de escutar isso. E mais feliz ainda porque o Rodrigo Coquinho gravou e a gente vai usar essa tomada aí para colocar nas nossas redes, viu, Fernando? Tá ótimo. Tudo de bom para vocês e quando puderem, acompanhem, me sigam lá no Instagram, porque é um Instagram de democracia. Acima de tudo, da defesa do Estado Democrático. É professor Fernando Passos. Professor Fernando Passos, maravilha. É. E é um Instagram onde eu divulgo a democracia, né? Acima de tudo, o Estado Democrático de Direito e todas as ações que nós teremos que fazer. Obrigado, parabéns, Marcelo, parabéns a todos, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Ótimo. Depois dessa, Netão, quem é que vai segurar? Porque eu quero ver falar depois de um ex-presidente da juventude aí. É o Kita, da capital. Kita não, perdão, é o Marcos Alimari, da capital. Marcos Alimari. Hoje, Marcelo, ele tá até de boina, por causa do cabelo dele. Vamos, Marcão. Olha, parece que se tivesse sido combinado, não tinha dado certo. Fernando, minha pergunta para o nosso gigante Marcelo Barbieri é justamente essa. Falando sobre juventude. Na opinião dele, qual é hoje o papel principal da juventude na visão dele? Sendo que nosso MDB quer se manter gigante, como ele sempre foi, como ele é e sempre será, no estado de São Paulo. Nessa eleição, elegendo muitos candidatos. Qual o principal papel hoje da juventude na colaboração de manter o nosso MDB gigante como ele é, deve ser e sempre será? Marcos, obrigado pela pergunta. E
obrigado, Fernando, também pelas suas referências, meu grande amigo. Dizer o seguinte, Marcos, na nossa época da juventude, era muito claro a polarização. Nós tínhamos uma ditadura no país e nós lutávamos pela democracia, pelas liberdades democráticas, pela liberdade de expressão, liberdade partidária, liberdade de reunião. E nós sofremos. Eu fui preso, eu fui parar no DOPS 2 vezes. Fiquei lá no porão do DOPS. O porão do DOPS tinha um elevador, pantográfico, que chama aquela porta, né, que fazia pá! Eu fiquei lá no fundo do poço, lá onde mataram um monte de gente. Eu fiquei lá uma noite, dormi lá uma noite preso, estava numa manifestação de rua, me prenderam. Uma outra vez o próprio Tuma me prendeu também, ele era o chefe da Polícia Federal, depois virou meu amigo, foi senador comigo e a gente convivia muito bem. Mas o que eu quero dizer, Marcos, que naquela época a polarização deixava a juventude assim, ou nós vamos enfrentar a luta democrática ou nós vamos omitir. Não tinha outra opção, porque você não tinha outro caminho, você não tinha democracia, você não votava para presidente, não votava para prefeito da capital de São Paulo, das capitais, você tinha restrições. Hoje a coisa está mais complexa, né? O mundo mudou. Mas, Marcos, você veja bem esse caso aí do que nós estamos falando, está acontecendo no mundo, o assassinato do George Floyd. Você olha nas cenas que passam nas TVs, você vê que quem está na rua é a juventude, lá nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha, né? Então, a juventude ela tem que se colocar, não pode se omitir numa hora grave como essa. Está um grande desafio aí para a juventude. Primeiro, hoje, a juventude tem que defender a democracia. Sem democracia, nós não vamos acabar. Isso que nós estamos fazendo aqui, esquece. Democracia não tem isso. Não tem live, não tem debate, não tem conversa. Então, a juventude do MDB, não há juventude mais credenciada para defender a democracia no Brasil que a juventude do MDB. Porque foi o MDB que promoveu a democracia, que promoveu a liberdade, que promoveu a Constituição de 88. Se quer agora acabar com a Constituição de 88, não vamos aceitar, não podemos nos curvar a isso. O que o Baleia fez, eu proponho que todo mundo leia esse manifesto, é o nosso guia. É o manifesto do dia 1º de junho, nós estamos no dia 4. Faz 3 dias que eu peguei o manifesto aqui na rede social, né? Eu estou espalhando esse manifesto, porque tenho falado dele, tenho passado para os prefeitos, passado para o presidente da CNM, para os membros da nossa assessoria, coordenadoria, o André, que é coordenador parlamentar, o André Alencar, nosso coordenador, porque nós temos que defender a democracia. Eu acho que nós não podemos permitir. Eu fiquei assustado com aquela manifestação na frente do STF, não sei se vocês viram, os 300 lá. E aquilo me lembrou a Ku Klux Klan. O que é a Ku Klux Klan? Foi aquele movimento que está prescrito hoje nos Estados Unidos, né? Está prescrito, porque é um movimento racista contra os negros e promovia assassinato de negros. Não sei se vocês viram aquele filme Por Dentro da Ku Klux Klan, eu assisti. Recente, o filme aí de 1 ano, 2 anos atrás. Então, aquele tipo de manifestação me remeteu àquilo. Quer dizer, então, que o Supremo não pode arguir atitudes que o presidente possa tomar e que possam estar erradas. Como não? O presidente, ele não está acima das leis. O Michel Temer enfrentou 2 ações na Câmara Federal de tentativa de abrir ações contra ele. Ele enfrentou e ele ganhou democraticamente. Ganhou pelo voto, correto? Então, eu acho que, mais do que nunca, nós temos que pensar que a juventude ela tem que ter um papel de defender essas questões que são princípios. Vai ter manifestação agora, parece que domingo, em favor da democracia. A juventude tem que ir para a rua, tem que ir lá defender a democracia. Eu acho que esse é o papel da juventude nesse momento. A juventude tem que ser candidata a vereador, em qualquer cargo, a prefeito, a vice-prefeito, a bandeira da democracia. Nós temos que carregar essa bandeira do antirracismo, da intolerância racial, do machismo, não é? Da luta pelo direito da mulher, contra a violência da mulher, a luta contra o LGBT, que está sofrendo também, os LGBTs que sofrem perseguições. Não é? Então, a juventude, nós, quando jovens, nós queríamos uma liberdade. Essa era a grande bandeira que nós carregávamos. Não é? E saímos para a rua e fomos para o pau e fui preso. Não é? Tem no meu livro. Quem quiser, depois é só pedir que eu mando, não vai custar nada. Tá? Quem quiser, depois manda o e-mail. Quem quiser meu livro, eu vou mandar. Eu tenho
exemplares aqui para mandar para vocês. Gostaria que vocês levassem meu livro. Meu livro tem muita história, tem muita conversa. Quem fez foi a Fernanda Stella Cavic, com o apoio do André Francisco. E eu tive aqui a alegria do Michel Temer fazer o prefácio e o Fernando Praços fazer a apresentação. O Fernando Praços, que vocês conheceram agora, ele fez a apresentação do meu livro. E o meu livro conta, desde a época da juventude, depois quando eu fui deputado federal, depois quando eu fui prefeito. Ele é dividido em três fases. Nesse livro, eu conto aqui como é que eu fui na juventude, o que eu fiz na juventude, né? Como era a minha atuação, como foi a minha atuação. Como eu fui eram 5 estudantes que organizaram o Congresso da UNE em Salvador, na Bahia, que foi no dia 29 de maio de 1979. E eu fui um dos 5 que organizou no Brasil inteiro. Eu viajava o país inteiro, uma luta, um negócio de louco. 10 mil estudantes foram à Bahia e fizemos a reconstrução da UNE naquele momento, uma coisa maravilhosa, histórica. E eu pude abrir a UNE. Quem colocou em votação a reabertura da UNE, para minha honra, fui eu mesmo. Eu que pus em votação, foi a única votação unânime. Depois quebrou o pau, dividiu tudo, mas naquela votação todo mundo votou a favor. E nós reabrimos a UNE, foram 10 mil votos levantados naquele local que era o antigo, hoje é um centro de convenções da Bahia, que o Antônio Carlos Magalhães, aliás, que nos cedeu, e ele que era a favor da ditadura, né? Era o partido da ditadura, mas foi um democrata naquela questão da UNE. Então, eu acho, Marcos, que a juventude hoje não pode se omitir, ela tem que estar ativa, tem que estar participando, tem que estar lutando. Esse problema do racismo, da intolerância, da radicalidade ideológica, que não permite as pessoas pensarem o que acham que devem pensar, eu acho que a gente tem que reagir, a juventude principalmente tem que reagir a isso, e eu espero isso da nossa juventude também. Obrigado, gigante Marcelo. Obrigado, Giroto. Valeu, Peguei né? a piadinha, hein? Valeu, Marcão. Obrigado. E fica aí mais uma pra gente, hein? O Marcelo conta que na juventude, na época que ele militava na juventude, eles lutaram pela liberdade. A liberdade é aí que nós temos hoje. E é função, como ele coloca, para nós lutarmos pela nossa democracia, que é a manutenção dessa liberdade. Porque, por mais incrível que pareça ser, tem muita gente pedindo a volta da ditadura, a volta de sei lá o quê, um monte de gente intolerante, vendendo esse radicalismo, que é o que o Marcelo está falando. Eles lutaram por nós, há alguns anos atrás, pela liberdade. Temos essa liberdade. Agora é função da nossa juventude, dos nossos pré-candidatos, seja onde for, lutar pela democracia, pela manutenção da democracia, dos nossos direitos e conquistar ainda mais novos e importantes direitos para essas minorias, para as mulheres e para todo mundo que precisa. Valeu, viu, Marcelo? Da liberdade para a democracia. Viva a democracia. Vamos lá, Netão. Próximo. É o Eduardo, de Jaú. Vamos lá, Duzão. Marcelo, boa noite, Bruninho, boa noite, Marcelo, boa noite para todo mundo. Marcelo, eu estou recebendo uma injeção de ânimo aqui ouvindo seus relatos, ouvindo toda a sua experiência, que está sendo muito satisfatória, e agradecer mais uma vez ao Brunão, ao Coquinho e ao Neto, e o quão é importante nós, a juventude, termos contato com vocês, para que vocês passem essa experiência, passem essa visão para a gente. Obrigado, e olha, realmente está sendo uma injeção de ânimo enorme aqui em ouvir toda a sua experiência. Eu queria amarrar uma pergunta, porque eu tive contato com você 2 vezes. Uma vez aqui pela Prefeitura de Jaú, no lançamento de um dia D contra a dengue, aí com você, no seu primeiro mandato. Antes disso, ser modinha, isso depois se proliferou, todas as cidades faziam, mas você foi um dos precursores dessa ação. E depois, já pela Prefeitura de Dourado, lá no Palácio, nos Assuntos Federativos, numa reunião com alguns prefeitos, um grupo, acho que você fez várias reuniões com vários grupos de prefeitos. Usando a sua experiência, toda essa história que você contou de jogo de cintura, mas de manter a sua posição, tendo o jogo de cintura, qual a dica que você dá para agora, nós que seremos candidatos à vereança e ao executivo, em trabalhar o engajamento como você fez no dia D contra a dengue, sem cair na falácia de que a rede social resolve tudo, e em como trabalhar essas questões de nicho,
em reuniões com o pessoal do direito dos animais, o pessoal do comércio? Que dicas que você dá para esse pessoal que vai fazer tudo isso agora nessa pré-campanha e na campanha e, se tudo der certo, na execução dos seus mandatos? Marcelo, só antes da sua resposta. Pessoal, para todo mundo que está nesse bate-papo hoje com a gente, nessa videoconferência, e que não tem ainda o livro do Marcelo, antes de sair correndo, feito louco, pedindo para ele, nós temos um grupo no WhatsApp com todos vocês que se inscreveram. Então, nós vamos coordenar essa questão dos livros pelo grupo. O Coquinho, o Duzão, o Neto Giroto, a Francis vão ajudar nessa construção de quem quer o livro, vão planilhar, vão cadastrar, referenciar. Aí eu passo tudo isso para o Marcelo e ele faz o envio. Tá bom, gente? Meu senador, contigo. Obrigado, Bruno. Ótimo. Gente, eu queria dizer o seguinte, Edu, você tocou num ponto que é muito, sim, vamos dizer assim, muito da gente poder se preparar. As coisas têm que se preparar. Então, você falou, olha, como é que nós vamos fazer, qual o característica? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu peguei uma frase do Ulisses Guimarães, que abre meu livro, eu vou ler para vocês, porque essa frase é uma frase curta, mas é uma frase que, para mim, ela sintetiza qual a postura que você tem que ter quando você resolve ser candidato. A coragem é a matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever e as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Ulisses Guimarães, ele falou isso no dia 5 de outubro de 88, na promulgação da Constituinte. Então, Edu, eu queria dizer o seguinte, para você enfrentar qualquer um desses temas que você está falando, primeiro você precisa ter coragem. Porque você não vai achar que vai chegar lá e todo mundo vai botar flor no teu caminho, vai abrir. Você vai levar pau, você vai levar crítica, você vai ser questionado, você vai ser pressionado. Então, se você não se munir de coragem, porque depois, com a coragem, você vai estudar o assunto, você vai ler, você vai se aprofundar. Você vai numa reunião, estuda antes. Qual que é o tema? Pô, deixa eu ver esse tema. Deixa eu pesquisar. Pô, hoje tem internet, na minha época não tinha. Você tinha que ir em biblioteca, você tinha que pegar, como é que falava? Aquelas Barças, né? Tinha que ir lá. Não tinha o celular, não tinha nada, tinha biblioteca. A gente tinha muito biblioteca. Porque você tinha assuntos que você não sabia. Mas você precisa saber, pô, eu vou lá, o que eu vou falar para esses camaradas aí? Pô, tem que estudar, meu. Mas não adianta estudar e não ter coragem. Porque na primeira paulada, se você não tiver argumento, você vai se enfraquecer. Mas, por outro lado, você tem que ter coragem de ir lá e falar seu argumento. Né? Porque achar que a luta pelo poder é uma luta. O nome é luta pelo poder, não é uma disputa pelo poder. Não é um mar de rosa. Por isso que a atividade política é considerada, em pesquisas feitas, principalmente em universidades americanas, é a atividade que tem o maior risco no planeta Terra. É a atividade política. É a atividade que expõe mais a vida da pessoa, coloca a pessoa sob várias situações extremamente complexas. Né? Quantos líderes mundiais que foram assassinados, quantos líderes mundiais que morreram, quantos que foram presos. Então, você vai pegando aí, você vai vendo, entendeu? Que a coisa não é brincadeira. Mas eu acho, o que você falou, eu tive uma experiência, eu tive duas experiências no Palácio do Planalto. Eu fui assessor do Lula em 2003. Quando a gente apoiou o Lula, em 2002 nós apoiamos o Lula. O MDB em São Paulo apoiou o Lula. O Quércia era o presidente e era candidato a senador, ficou em terceiro lugar. Perdeu para o Mercadante e para o Tuma. Tuma e o Mercadante tiveram mais votos, o Quércia ficou em terceiro. E nós apoiamos, o Diretório Nacional apoiou o Serra, indicou a Rita Camata de vice, e o MDB de São Paulo, de mais alguns estados, acho que foi o Paraná, o Rio Grande do Sul dividiu. Em suma, nós, na época, o MDB abriu mão, não era candidato próprio do MDB, liberou. Né? E nós, em São Paulo, apoiamos o Lula. Quando acabou a eleição, eu fiquei suplente em 2002, de deputado federal. Tinha sido eleito 3 vezes, fiquei suplente, estava em casa, tocou o telefone, era do Palácio me chamando. Aí quem me chamou foi o Zé Disseu, que era o secretário da Casa Civil do Lula. Você pode vir aqui em Brasília, fazer o quê? Não, o Lula pediu para te chamar, tal. Fui lá. Cheguei lá e falei, olha, nós queríamos que você viesse ajudar a gente. Vocês ajudaram o Lula a ganhar a eleição, o MDB participou. Falei, olha, o Zé Disseu, eu não vou tomar nenhuma atitude sem consultar o meu partido. Eu sou um cara do partido, estou no partido, sempre fui eleito pelo partido. Vou ouvir o que o partido vai dizer. Cheguei aqui, o Quércia reuniu a executiva do partido e aprovou a minha ida para o Palácio
em nome do MDB de São Paulo. Eu entrei no Palácio, trabalhei no Palácio em nome do MDB de São Paulo. E vocês podem imaginar, isso eu estou falando de 2003, quando o Lula tomou posse, como o PT era bem pior do que é hoje. O PT achava que era o rei da cocada, não só de ninguém, ganhamos uma eleição, vamos tocar esse negócio aqui. Eu cheguei lá, me deram uma sala que devia ter assim mais ou menos 1 por 1, 1 metro por 1 metro. Era um cubículo. Me deram uma mesinha que não cabia nem um computadorzinho, nem esse meu notebook aqui cabia na mesa. Mas não tem problema. Vamos lá. Eu comecei a atender o povo. Atender os negros, deputado. Bom, aí começou a acontecer o seguinte, Edu, fazer a fila na minha porta. Fazer uma fila lá de deputado, senador, fila. Aí um dia o Zé Disseu passou lá, o que é isso aí? É uma fila para falar com o Marcelo Barbieri. Como? Esse cara, cadê? Como é que tá? Aí ele foi lá ver a sala que tinham me dado. O que é isso que deram para ele aqui? Vocês estão loucos? Aí ele virou a mesa lá e me deu 4 salas. Fiquei com uma sala de espera, com 2 secretárias, com uma sala de reunião. Fiquei dono de um latifúndio lá. Bom, aí o que aconteceu? Eu estou te explicando isso porque eu fui lá fazer um trabalho em nome do MDB. Quando chegou no final do ano, 2003, eu atendi muita gente. Atendi o Brasil, atendi o Michel era deputado. Atendi o Michel, todos os líderes do MDB, o Sarney era senador. E eu que atendia, eu que resolvia, encaminhava. Eu fazia isso, eu tinha sido deputado há 12 anos. Aí me puxaram o tapete lá Nós fizemos um lote de liberação de emendas em outubro de 2003 e eu já tinha organizado tudo para quem ia, como ia, porque eu atendia o pessoal e ficava marcando, tinha um arquivo, não usava muito computador naquela época, então estava muito fraco o computador, e a gente tinha pasta. Eu tinha um armário com 513 pastas de deputados e 81 pastas de senador, uma por uma. Eu guardava lá o que o cara pedia, para quem que ia. Então, quando saiu esse recurso, eram 400 milhões na época de emendas, eu sabia exatamente para onde que eu ia mandar aquilo lá. O que aconteceu? O PT se revoltou e falou, não é o Marcelo que vai fazer isso. Quem vai fazer isso somos nós, aqui com os líderes da Câmara. Tal. Eu peguei perfeitamente, está aqui, ó, as pastas estão aqui. Tá aqui. Cheguei aqui, vim em São Paulo, com essa reunião executiva, olha, aconteceu isso, então eu acho que eu tenho que sair de lá. Perfeitamente, fomos lá, eu e o Quercia, voltamos lá no Zé Disseu, porque quando eu fui entrar no governo do Lula, o Quercia foi comigo. Aí fomos lá, eu e o Quercia, olha, o Marcelo vai sair. Isso está no jornal, aí vocês pegarem a imprensa da época, está lá. E saí na boa. Depois teve mensalão, teve não sei o quê, e eu nunca tive nada, porque não tinha nada mesmo. Né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, não interessa o lugar que você vai, você tem que estar preparado, e você tem que ter convicção do que você está fazendo. Se você tiver convicção, tiver preparo e tiver principalmente coragem, e a coragem é aquilo que o Luiz falou, se faltou coragem, perde tudo. Coragem, meu amigo, é uma coisa que você precisa garantir que você vai fazer. Coragem com princípios, não é coragem para fazer coisa errada, coragem dentro de princípios. Né? Então, eu acho que aí você cresce, o pessoal te respeita, aí você é respeitado. E às vezes você é um pouco odiado, porque tem raiva. Isso aí é inevitável em política. Você tem que saber lidar com a rejeição. Isso eu aprendi. Outro dia eu estava batendo boca aí num grupo de WhatsApp dos amigos da época de estudante, e eu falei, olha, eu tenho 40 anos de experiência com rejeição. Não tem problema. Eu defendo, porque eu publiquei o artigo do Baleia no grupo. Né? Eu pus o artigo, essa carta do Baleia. E tem nego lá que é contra. É contra o MDB, é contra tudo, Supremo. Tudo bem, pode ser contra. Eu sou a favor. E eu não vou me intimidar, porque o cara é contra. Você está entendendo? Quer dizer, você tem que aguentar o pau. Quer dizer, você vai sofrer, mas você fica firme, fica tranquilo. Essa é a minha opinião. Eu não sou obrigado a concordar comigo. Mas abrir mão da minha opinião porque você vai me intimidar? Nunca. Isso nunca. Então, isso que eu fiz no governo do PT. Tudo bem, vocês querem tocar de outro jeito? Eu estou fora, vou embora, fui embora, acabou. Não vou fazer. Eu não vou cohonestar com algo que eu não concordo. Abro mão. Eu tinha um cargo lá, tudo bem. Era importante, foi importante para mim, foi, aprendi, não reclamo não, foi uma experiência. Saí pela porta da frente, fui embora. Então eu acho que você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que ver até onde você pode ir. Tem lugar que tem uma hora que você fala, aqui acabou, não vou mais, chega, estou fora. Obrigado, Du. Valeu. Marcelo, e aí fica mais uma aí para os nossos pré-candidatos. Liberdade, democracia e coragem. Não se esqueçam disso.
Próximo aí, Neto Giroto. É o Átila, de Jundiaí. Vamos lá, Átila, nosso presidente da juventude da cidade de Jundiaí. Manda aí, meu irmão. Opa, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria dar uma boa noite aí para meus colegas de partido, dar os parabéns aí pelo projeto aí que o Bruno, o Neto Giroto, o Coquinho tá propondo para a gente. Tá sendo um grande aprendizado para nós aí, né? E Marcelo, você que é um gigante, você que é uma pessoa assim bem conceituada no mundo da política e também foi um grande líder municipal, né? E o Kita, nós estamos passando por uma situação bem atípica na cidade, que não vem ao caso, né? Que o Kita também é um grande professor de política, né? Aqui na região. Mas a pergunta que eu vou te fazer, ele vai muito de encontro com o que a gente está passando aqui, né? Que seria assim, qual que é o impacto de um partido se caso ele não participe das eleições? Eu queria saber a sua opinião, assim, a sua experiência numa situação como essa. Bom, boa pergunta, Átila. Pergunta complexa, porque as coisas mudam, né? Teve uma época que a gente falava, não, partido tem que ter candidato em tudo, tal, e aquele negócio de time que não joga não tem torcida. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Bom, eu apoiei o Ulisses em 89. Eu me lembro, hoje eu estava pensando nesse encontro nosso, eu lembrei dessa cena. Eu fiz a campanha do Ulisses aqui em Araraquara, eu fui coordenador da campanha do Ulisses. O Ulisses ficou em 7º lugar, teve 4% dos votos. Tá? E no dia que eu fui votar, eu cheguei para votar e a cidade sabia que eu não era, isso foi em 89, eu me elegi em 90, deputado federal. Eu tinha sido candidato em 82 a estadual, em 86 não fui candidato, e fui em 90. Mas então eu cheguei para votar, o mesário falou, não, você vai votar, você vai ter coragem de votar no Ulisses? Eu fiquei quieto, fui lá, peguei meu voto, marquei meu voto, peguei o voto e mostrei para ele, está aqui o meu voto, olha aqui. Ó. Ele levou um susto, porque o voto é secreto, né? Mas por que eu ia esconder que estava votando no Ulisses? Né? Era uma situação, naquela época, era uma questão que é de honra para nós do MDB votarmos no Ulisses. E o Quercia foi fundamental, porque ele apoiou o Ulisses. Foi um dos únicos governadores do Brasil que apoiaram. Agora, o que ocorre? Hoje mudou a situação. Hoje nós estamos vivendo um momento que nós precisamos fazer composição. Hoje o MDB não é mais o MDB que fomos em 1996, quando nós elegemos, se não me engano, 22 governadores do Brasil. Chegamos a eleger metade da Câmara, mais da metade do Senado. Então, o MDB era uma potência eleitoral, uma potência em todos os sentidos políticos, né? Agora, eu acho que hoje nós precisamos buscar a composição. Eu acho que o Baleia está fazendo muito bem isso lá na Câmara, né? O Baleia ele não faz parte de nenhum grupo fechado e tal, mas ele conversa com todos os partidos, ele dialoga, ele procura buscar uma posição majoritária. Hoje, nenhum partido é hegemônico no Brasil. Nenhum partido tem hegemonia. Então, eu não sei qual a realidade que vocês estão vivendo aí, o Átila, o Kita, mas eu acho que tem que se ver o que se pode fazer. Às vezes você não dá para ter um candidato, não é o momento de ter um candidato, mas você tem aqueles que você pode se aproximar, que você tem mais afinidade política, e aqueles que você tem menos, né? Então, eu sou de opinião que, nesse momento, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, que nós do MDB temos que procurar compor principalmente as forças chamadas do centro. As forças do centro. E são os partidos chamados do centro, que todo mundo sabe quais são, né? Não os extremos, nem a esquerda e nem a direita. Porque essa é a vocação, né, que o MDB tem, de sempre buscar fazer. O MDB sempre participou dos governos, o pessoal acha ruim que o MDB participou de todos os governos depois da democratização. É porque o MDB é o equilíbrio. O MDB é equilíbrio, por isso participou e participa. Nesse momento, eu acho que a posição que o Baleia adotou, que o Diretório Nacional adotou, é correta, de independência. Nós não temos presença orgânica no governo do Bolsonaro, não é? Mas temos ajudado o Bolsonaro.
a reforma da Previdência, o MDB teve papel fundamental, outras votações, agora, na crise do Covid, o papel do MDB tem sido muito importante no Congresso, de ajudar, de apoiar, de buscar solução para os municípios, para os estados. Então, eu acredito, Átila, que precisaria ver qual a realidade específica que se vive aí e tentar ver qual é o caminho. Participar, eu acho que tem que participar. E, às vezes, participar de composição. Buscar uma composição, buscar um entendimento, ver com quem nós temos mais proximidade, buscar apoio no diretório estadual, conversar com o Baleia, conversar com os membros da executiva. Nós temos aí o nosso vice-presidente, o Itamar, temos o nosso secretário-geral, que é o Caruso, né? O Caruso, que é o nosso secretário-geral, o deputado Caruso, que, aliás, se elegeu agora presidente nacional do Conselho de Ética do partido. Eu faço parte do Conselho de Ética, apoiamos o nome do Caruso, é uma pessoa muito importante. Eu tenho conversado com ele de alguns assuntos de algumas cidades que ele tem atuado. Então, eu acho que tem que se buscar ver o que se pode fazer em termos de composição, que é possível fazer. Se não tem uma candidatura própria forte nesse momento, não quer dizer que o partido não vai participar. Vai participar, vamos ver como que nós vamos participar, onde que dá para participar, encontrar um caminho. Temos tempo ainda para isso. Essa é a minha opinião. Claro que eu não sei o assunto, como é que vocês, entendeu? Eu estou lhe dando uma ideia mais geral do que eu penso sobre isso. Legal. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, Átila. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Marcelo. Então, vamos dar sequência. O Helder, de Presidente Venceslau. Que legal. Helder, Marcelo, que agora foi escolhido aí pelo Baleia, pelo Caruso, pelo Itamar, para liderar, e essa é uma ótima notícia para a juventude, o Helder agora lidera o núcleo socioambiental do estado de São Paulo. Foi escolhido aí para ser a nossa referência, para coordenar essa pauta. O Helder é um jovem ativista da questão do meio ambiente, da sustentabilidade, é especialista na área, já tem diálogo com o socioambiental nacional, já é uma referência de São Paulo com a nacional, e ninguém melhor do que ele para liderar esse processo. Eu estou muito feliz, Helder, por essa conquista. É o Ruivo, nosso pré-candidato a vereador na cidade de Presidente Venceslau e agora referência estadual do núcleo socioambiental. Parabéns. A palavra é sua, meu irmão. Parabéns. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite, Brunão. Mais uma vez, muito obrigado aí por tudo. Eu não me canso de dizer, contem comigo sempre para tudo, porque eu estou fechado com vocês. MDB é uma família e eu me sinto muito honrado de estar fazendo parte dessa família. Marcelo, muito prazer. Eu sou o Helder, eu sou de Presidente Venceslau, aqui na região de Presidente Prudente, Pontal do Paranapanema. E boa noite, mulheres lindas, queridas. Não vou esquecer de cumprimentá-las hoje. Meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. Marcelo, eu passei por várias perguntas aqui para te fazer, mas os demais amigos fizeram essas perguntas. Então, eu fui adaptando o que eu ia dizer aqui, mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer você por estar se disponibilizando e estar vindo aqui nos ensinar com toda a sua história. Eu vejo que você é um livro aberto e vivo aqui para nós. Então, eu fico muito grato de estar tendo essa oportunidade. Novamente, agradeço ao Bruno, ao Neto e ao Rodrigo pela iniciativa e pelo projeto, porque isso tem ajudado muito na nossa construção. E eu, como pré-candidato a vereador aqui na minha cidade, eu tenho encontrado muitos pontos a serem explorados e muitas dificuldades por conta desses tempos que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo em um tempo extremamente mutável, né? É muito dinâmico e está tudo mudando muito rápido e a gente está tendo que se adaptar aí a cada semana a uma nova situação. E a pergunta que me restou a fazer, né, por conta já da resposta feita aos demais amigos, além de combater a rejeição, como que nós combatemos a intolerância para poder transmitir o nosso trabalho? Porque uma coisa é a gente lidar com a rejeição, que nós ainda conseguimos ter diálogo, mas e a intolerância? E é essa a minha pergunta.
Obrigado. Ruivo, né? Muito obrigado, Helder. É o Ruivo. De Presidente Venceslau, cidade que eu já visitei várias vezes aí durante a minha caminhada. Queria só registrar que você, sendo o núcleo do meio ambiente, eu quando prefeito, eu fiz a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e ganhei o terceiro lugar no Selo Verde e Azul do Estado e consegui, durante os 8 anos, conseguir para o município o Selo Verde e Azul e construí o maior bosque de 46 mil árvores, não, desculpa, 186 mil árvores, uma contrapartida aí para a União fazer o trilho do trem sair da cidade. Então, a gente tem um carinho especial com o meio ambiente, com a questão ambiental, e você tem um papel importante para nós no MDB. Depois você recebeu o meu livro, veja aí o capítulo da questão ambiental que pode ser importante para compartilhar no estado inteiro. Aí Com certeza. Muito obrigado. Mas a questão da intolerância é aquilo que eu estava dizendo. Nós podemos aceitar tudo de divergência, nós não podemos aceitar é querer acabar com a democracia. E a intolerância é isso. A intolerância é você querer não ter democracia, você querer ter ditadura. Né? O Ulisses falava, eu tenho ódio à ditadura. Ele usou esse termo. Tenho raiva e ódio à ditadura. A intolerância é a intolerância. Aí não tem jeito. Cara. Aí você também tem que perceber assim, pô, não adianta, esse cara não tem jeito. Ele não vai me bater, eu não vou bater nele. Isso é intolerância. Intolerância é o cara ficar se pegando na rua, dando pancada um no outro. A intolerância é que levou à guerra civil nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve a Guerra da Secessão, que era a prevalência da manutenção da escravatura, do racismo, e acabou perdendo para Lincoln. A intolerância foi o que o Gandhi combateu quando ele libertou a Índia da Inglaterra. Né? O exemplo do Gandhi, aquele filme do Gandhi, está aí, você encontra no Netflix, tal, vale a pena assistir. O que o Gandhi fez, o exemplo do Gandhi, para mim, é o maior exemplo de combate à intolerância. Né? O que ele fazia? Nada, ele saía andando. Ele pegava aquele negócio que ele tinha, uma roupa branca, né? Um lençol que ele se embrulhava, e vamos andar, gente, vamos caminhar, porque nós temos que tirar, a Inglaterra tem que ir embora da Índia, nós temos que libertar a Índia. E ele foi. Aí você soube que da história, a rainha falou, chama o Gandhi que eu quero que ele venha aqui. Eu não posso ir, eu estou ocupado, estou aqui libertando a Índia, como é que eu vou lá falar com ela? Aí no fim ele se convenceu, não, tá bom, vou lá conversar com ela. Aí não, você precisa vir de smoking, ele precisa ir de smoking. O que ele fez? Ele comprou um smoking e mandou para a rainha. Se ela quer um smoking, deixa ela com o smoking. Olha que exemplo maravilhoso, né? O cara deu uma aula para nós, né? Então, eu acho, Helder, que eu acho que a gente tem que ser o Gandhi. Eu tenho no Gandhi um dos grandes... O Gandhi e o Mandela, para mim, são os grandes exemplos do combate à intolerância. Quando o Mandela... Eu fui na África do Sul, fui conhecer a cadeia, a cela que o Mandela ficou 27 anos. O Mandela ficou 27 anos numa cela de 1 por 1,5. 27 anos. Imagina qualquer um de nós aqui, vários não têm 27 anos. Imagina 27 anos na cadeia, preso. Por quê? Porque era negro. E ele saiu de ali, o que ele fez? Ele fez a paz na África do Sul. Ele criou um sistema, gente, olha que coisa maravilhosa, um exemplo maravilhoso. Criou um sistema assim, você matou o outro, você matou o marido de uma mulher. Aí reunia o assassino e a vítima. Se a vítima perdoasse o assassino, ele estava livre. Isso é por lei lá. Ele implantou isso. Então, o Mandela é junto com o Gandhi, são os maiores exemplos do combate à intolerância. Pô, o cara podia ter ficado 27 anos preso, saído com raiva do mundo, com raiva dos caras. Não, ele foi lá. Vamos pacificar a África do Sul, vamos pacificar tudo, vamos acabar com isso. Somos todos irmãos, somos seres humanos. Sabe? Então, eu me valho, essa questão da intolerância que você fala, eu me valho muito desses exemplos. Quem viveu... Eu já sofri muito intolerância. Quando você é prefeito, você cria... Puxa, por que esse cara é prefeito? Por que eu não sou eu? Você não é porque você não se candidatou, porque você não se elegeu, porque você não teve voto. Mas o cara não aceita isso. Eu sou muito melhor que ele, tinha que estar ele lá. Tudo bem, você tem que aguentar. Então, eu me baseio... O Gandhi conseguiu libertar a Índia, que é uma das maiores nações do mundo de população, da Inglaterra, sem dar um tiro.
E o Mandela fez o fim do apartheid sem dar um tiro, só praticando a intolerância, só praticando a tolerância e aceitando a opinião contrária, aceitando aqueles que eram racistas, mas tentando mostrar a eles que eles estavam errados, que o racismo não leva a nada. Esse policial que matou o George Floyd, o que ele ganhou fazendo essa intolerância? O que ele ganhou? Está preso, né? A imagem dele exposta no planeta, sendo xingado, estava lá preso. Mas uma coisa só ele permite, que a gente discuta a questão da intolerância. Porque não precisava matar o cara, pô, pisar no pescoço do cara, até asfixiar o cara. Isso é intolerância. Isso nós não podemos aceitar. Podemos concordar. Mas nós não vamos responder com intolerância. Porque se você vai na intolerância, então o cara é intolerante comigo, você fica intolerante com ele. Pronto, aí você já entrou na conversa dele. Você já está no campo da intolerância. Então eu acho, viu, eu vou te falar porque eu já enfrentei bastante intolerância. Eu já enfrentei na minha vida. E confesso que quando eu tinha 22 anos, 21 anos, eu não tinha muita paciência. Hoje eu tenho muita, né? Hoje eu aprendi, eu adquiri mais. Outro dia uma pessoa discutiu comigo, foi muito agressiva comigo, mas eu respondi a ela tranquilo. Gosto dela, colega minha que estudou comigo e tal. Está com raiva da situação, tem que liberar todo mundo, não tem que ficar fazendo afastamento social, isso é um absurdo, que pô, essa doença não mata, esse vírus não mata ninguém. Só 35 mil, 33 mil aqui no Brasil. Mas, estou falando, estamos vivendo um momento de intolerância, por isso que é importante essa sua pergunta. E nós temos que combater essa intolerância com a tolerância, não com a intolerância. Nós temos que ter a tolerância de ouvir, de entender, de falar, não é por aí. Nós temos que buscar a ciência que tem que predominar. Não é a minha opinião se o vírus mata. Eu não sou médico, eu não sou sanitarista. O que eu estou me guiando é pelos médicos, pelos sanitaristas. Falo, pô, esse negócio está explodindo a contaminação e vai matar muita gente. E está matando. Infelizmente está matando. Então, nós estamos vivendo uma intolerância nesse momento que nos faz refletir. Eu, por exemplo, no meu círculo de amizades, de amigos, de parentes, tem muita gente que acha que tem que liberar geral e tal. Eu não fico discutindo. Eu só não pratico isso. Eu estou em casa, estou em quarentena, eu tenho 63 anos, eu sou de grupo de risco. Eu estou com a minha esposa, estou com meus filhos em casa. A gente faz, a gente cozinha, a gente lava o prato, a gente se reveza, a gente faz uma outra prática. Aliás, está sendo muito útil isso nesse ponto. É uma convivência mais próxima que a gente no dia a dia não tinha, né? Não dá tempo, mas agora está tendo. E isso é bom, isso tem um lado bom. Mas eu acho que a gente tem que combater com esses exemplos. Eu citaria esses dois grandes exemplos, para mim, duas referências no combate à intolerância. Gandhi e Mandela. E foram duas pessoas que transformaram países importantíssimos do planeta com a tolerância, combatendo a intolerância, com a tolerância. Muito obrigado, Marcelo. Gandhi tem aquela frase que deve ser de inspiração a todos, né? Que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. Muito obrigado, Marcelo. É o que ele fez, né? Ele fez. Valeu, grande Ruivo. Abraço, viu? Obrigado, viu? Parabéns aí. Sucesso. Valeu, meu presidente. Agora, Ruivo presidente. Valeu. Posso fazer uma pergunta? Marcelo, só para a gente dar uma... Pode falar, Bruno. Desculpa aí. Para a gente dar vezes... continuidade, a gente está com um horário já bem avançado. A nossa videoconferência vai até às 9. E nós temos mais 3 pessoas para fazer pergunta inscritas aqui pelo chat. Eu vou pedir para o Neto chamar os 3. Os 3 vão fazer as suas perguntas. E aí você faz uma resposta... usa um momento para responder os 3 de uma vez só, tá bom? Claro, Bruno, tuas ordens. Desculpa, às vezes eu me estendo, mas desculpa. Não, eu vou falar uma coisa, viu, Marcelo? O bate-papo com você tá tão bom, tá tão leve, como o Ruivo colocou, você está sendo um livro aberto, vivo pra gente, e a forma como que você transmite aqui a informação e sem puxar saquismo nenhum, é tão agradável que o horário passa e a gente nem percebeu. Quando eu olhei agora, eu falei, meu Deus, vai dar 9 horas da noite. Enfim, vamos reunir esses 3 numa pergunta. Os 3 vão fazer a pergunta num bloco só. E aí você responde todos eles. E aí depois a gente faz as considerações finais, tá bom? Perfeito, Bruno. Neto, pilota aí. O Kita, de Jundiaí.
Ô, Kita, só um minutinho antes de você falar. Acabei de receber aqui uma informação, e antes do Kita e os outros dois perguntarem, eu queria só, Giroto, porque um grande parceiro nosso vai ter que sair, mas eu queria que ele, que a gente chama de paizão, ou a gente brinca e fala, dorme, Sérgio, dorme. Eu queria que ele só usasse a palavra aí, porque sempre que ele está com a gente, eu tenho assim o dever de chamá-lo para essa conversa, que é o Gilson Giroto. É o cara que mais... É um dos caras que tem o MDB tatuado no coração, na pele, e é um cara que ajuda demais os núcleos, seja por onde for. Por isso, dorme, Giroto. Fala aí. Marcelo, boa noite. Boa noite, Giroto. Quero agradecer o Bruninho, o Neto, Giroto, o Coquinho, que eu esqueci outro dia, né, de estar participando com vocês. Inclusive hoje, Marcelo, meu filho falou, o Marcelo vai participar. Eu não faço questão de estar junto, né? Se vocês me derem a oportunidade. E eu quero só agradecer você, Marcelo, em nome do deputado Baleia Rossi, do Caruso e do Rodrigo Arenas, ter me dado essa oportunidade de estar nessa região que eu comentei com o presidente Michel Temer. Estou sendo repetitivo, já eles acompanharam na outra reunião, que eu amo essa região de Araraquara, Jaú e Bauru, que tanto você andou, Marcelo. E o MDB, Marcelo, está crescendo na nossa região, na nossa, Araraquarense. Nós trouxemos vários vereadores na janela, eu não tive a oportunidade de falar para você, eu vou dar satisfação, que são 52 vereadores, 4 vice-prefeitos e 4 prefeitos, que você ajudou a gente a construir também. E todas essas cidades na nossa região estão cobertas com emendas do deputado Baleia, que você acompanhou bastante isso de perto em Brasília. E muito obrigado pelo trabalho que você fez junto com o Michel e com o Baleia em Brasília. Que todas as cidades que eu vou, todos os prefeitos falaram do Baleia e sempre citavam o seu nome também, somente nossa região de Araraquara. Obrigado. Muito obrigado. E desculpa eu ter cortado, que faleceu o sogro do meu primo, que é o presidente da Câmara, o Beto Giroto. E resumindo, quero que você... A gente fez um balanço, eu e o Baleia, nós temos 5 vereadores, 5 candidatos a prefeitos jovens na nossa região, Marcelo. Que bom. E a pergunta eu nem vou perguntar, deixa o teu coração aí para orientar esses meninos aí. Um beijo no coração, obrigado por tudo. Fica com Deus a todos. Um abraço, Giroto, obrigado, um abração. Giroto, meus sentimentos a você, a toda a família. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Deus à frente de tudo isso. Enfim, vamos respirar fundo, Neto Giroto, e vamos chamar os 3. Kita, de Jundiaí. O Kita, Marcelo, foi presidente da Juventude, líder da Juventude, e hoje eu falo que ele é o coordenador municipal dos núcleos, porque ele tem ajudado a gente a formar cada um dos núcleos do MDB em Jundiaí e na região, que é o que eu sempre cobro muito aqui da liderança da juventude, porque apesar da gente viver no município, eu acho que dá sempre para ter um amigo da cidade do lado, dá sempre para comentar com um parente que mora numa cidade vizinha, ou seja, o Kita entendeu isso e tem feito um trabalho hoje no aglomerado urbano de Jundiaí e tem sido um parceiro fundamental. Kita, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Barbieri, boa noite. Bruno, obrigado mais uma vez pela oportunidade que você está proporcionando para toda a juventude estadual de São Paulo. Serão momentos memoráveis para todo mundo. E com o Barbieri, não teria faculdade ou universidade melhor para ensinar a gente, para nos orientar. O Barbieri eu já conheci ele há algum tempo, ele também me conhece. O Barbieri, ele é o nosso exemplo de juventude, é a pessoa que, quando a gente fala de juventude, a gente lembra, olha, nós temos o Barbieri, que foi presidente estadual da juventude, e a gente tem muito, assim, a gente se espelha muito, viu, Barbieri? Obrigado mesmo por vir passar essa experiência sua para nós. Eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas aqui, eu sempre faço essa referência, então, em nome de todos os meus amigos homens que estão aqui, eu gostaria de cumprimentar em nome do Marcos Alimari, da capital, grande parceiro, também um grande MDBista que só está fazendo a gente crescer cada vez mais, ajuda a juventude, enfim, uma grande referência na capital, do nosso grande amigo Vander Simões, que é lá da Uninove, sempre está proporcionando conhecimento também. Diz a lenda aí que o Vander Simões sempre fazia churrasco com o Quercia, viu, Barbieri, lá em Campinas, naquela região lá, viu? Mas vamos lá, fica aqui minha referência também para as meninas,
a Yuli Garcia de Bauru, para a gente é muito gratificante ver uma mulher, Barbieri, fazer parte da Tesouraria Nacional da Juventude do MDB. Então, em nome da Yuli Garcia, eu gostaria de cumprimentar todas as meninas aí. Barbieri, nós somos um movimento democrático brasileiro e eu vejo assim, a sua opinião, tudo que você coloca para a gente, praticamente é o que vale, mas eu vejo muita polarização quando se fala dos problemas que nós estamos enfrentando no momento. E eu vejo sempre a defesa de um lado e vejo sempre que as pessoas esquecem que o presidente também sofre, assim como Michel Temer sofreu muito. E nós aqui defendemos demais o presidente Michel Temer. Então, eu percebo muito que o presidente Bolsonaro ele também sofre, ele também erra, mas as pessoas, quando falam de diálogo, às vezes esquecem que também tem que dialogar com o executivo. Não é só o executivo que tem que ir lá dialogar, mas o executivo também tem que ser ouvido. Então, ouça-se muito, o presidente não vem dialogar. Tá, e o Congresso, quando vai dialogar, ele pede o quê? Qual que é esse diálogo? Então, às vezes eu vejo, sabe, o presidente também com um pouco de apoio, não vejo ele com muito apoio. Ele erra, sim, todos nós sabemos. E vemos também, que nem o Bruno Gabriel falou, a mídia tem se tornado o quarto poder. Né? Nós vimos o quanto o presidente Michel Temer sofreu, vemos também o quanto o presidente Bolsonaro sofre. E o STF não tem problema só com o Bolsonaro, tem problema no país inteiro. Então, na verdade, foi só para fazer uma referência a um assunto que acabou vindo aí, né? A gente está vendo aí o STF querendo legislar, isso é muito perigoso, eu acho que isso é uma interferência entre os poderes, então a gente não pode só pensar que é uma interferência do executivo no STF, mas é o contrário também, né? Vemos o STF querendo desautorizar o presidente, governadores e prefeito. Isso é problemático. E Barbieri, só para finalizar, eu gostaria que você fizesse um comentário como que era na sua época, você presidente da Juventude, não digo assim pós-ditadura, mas talvez pós-ditadura. Como é que era você dialogar com essas polarizações partidárias, mais especificamente? Obrigado, Bruno. Obrigado, galera. Grande abraço. Barbieri, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Kita. Valeu, meu irmão. Vamos lá, Netão. Caiu a internet aqui rapidinho. O próximo vai ser o Vander, de São Paulo. O Vander Simões, de São Paulo, nosso jovem há mais tempo. O Vander que comprou essa ideia do Andando com os Gigantes e tem participado de todas as nossas videoconferências. Um parceirão nosso. Manda ver, Wanderson. Obrigado, Bruno, pelas carinhosas palavras. Quero saudar inicialmente o nosso gigante da noite, Marcelo Barbieri, meu presidente Bruno Gabriel, sempre vai ser, Bruno, os colegas da capital. Eu ia falar do Marcos Alimari, mas o Kita cumprimentou no nome do Marcos, eu vou cumprimentar os colegas da capital na pessoa do Lucas, do jovem Lucas. Os colegas do interior, vou devolver a gentileza, cumprimentar, saudando o Kita de Jundiaí. Lembrando que a importância do interior para o MDB do Estado de São Paulo. Nós fomos governo aqui por 3 oportunidades, nas 3 a força do MDB veio sempre do interior. Não é mesmo, Marcelo? Vai me desmentir depois se eu estiver falando bobagem. As mulheres, que são uma crescente no partido, fruto de um trabalho bacana, demonstra a competência do nosso presidente em trazer as mulheres, que mostra que o MDB não tem laranjas, tem mulher de verdade, que os outros partidos, quando precisa completar a chapa, os 30% lá, precisa fabricar, tirar do laranjal uma aqui, outra ali, para dar os 30%. No MDB vai lançar candidatas mulheres e mulheres jovens, fruto de um trabalho bacana. Parabéns, Bruno, pelo trabalho. Feitas as saudações, eu quero aproveitar os minutos que eu tenho, não para fazer uma pergunta, mas para fazer uma breve homenagem ao nosso gigante da noite. E falar para os nossos jovens de menos tempo de juventude sobre a importância do movimento revolucionário 8 de outubro no processo de redemocratização do nosso país. O Marcelo bem falou um pouco do en passant do MR8, falou de Ulisses, mas acho que a modéstia e a humildade impediu dele falar do próprio 8 e da importância dele próprio. Só para que os colegas tenham uma ideia, para não alongar muito, depois fica o dever de casa pesquisar um pouco sobre a história do movimento revolucionário 8 de outubro, para vocês terem uma noção da importância do MR8,
E aí eu digo, Marcelo, que nós somos aço da mesma forja, porque eu não tive preso, porque corria mais do que a polícia e não tinha a importância que você teve no movimento estudantil. Também não viajei o Brasil como você viajou, mas vendi muito jornal Hora do Povo aqui. Fui colega da Márcia Campos, do Cláudio Campos, da Hilda Fiore, da vereadora Lídia Correia. Tive no movimento sindical também, que o MR8 era muito forte, muito participativo. E só para que vocês sintam, os colegas aí, a importância do MR8, nós tivemos a emenda Dante de Oliveira, que não podemos esquecer quem deu o nome à emenda Dante de Oliveira era do MR8, a emenda que proporcionou as eleições diretas. Nós tivemos por muito tempo, a gente não votava para presidente, não votava para governador, para prefeito das capitais e nem para os prefeitos das instâncias turísticas. Se não me falha a memória, também era escolha do governador. Não era nem eleição indireta. O governador nomeava que ele queria o prefeito das instâncias turísticas. Então, eu queria, com essas palavras, mostrar para os nossos jovens a importância que tinha o MR8, a importância que teve o Marcelo Barbieri dentro desse cenário. Não era pouca coisa, gente. E para dizer até que essa reunião de hoje, as falas todas vão de encontro com o artigo que eu tive a felicidade de escrever, que foi para o Prelo hoje, vai estar sendo publicado esse final de semana, falava exatamente sobre o que a gente está falando aqui hoje, sobre a intolerância, sobre a polarização, e por acaso, nesse artigo também eu citei um pedaço do mesmo trecho do discurso que o Marcelo falou aqui do nosso Ulisses Guimarães. Então, está sendo para mim assim muito bacana, quero agradecer muito essa vinda do Marcelo para esse encontro conosco, que foi para mim a oportunidade de rememorar um pouco da nossa história, e para todos nós está sendo uma aula, além de democracia, de tolerância, de humanidade, está sendo também um pouco de aula de história. Então, Marcelo, com essas palavras eu queria que você se sentisse homenageado, e fica para nós todos aqui do grupo depois pesquisar um pouquinho mais sobre a história do MR8 e a importância que teve no processo de redemocratização do país, para que nunca mais a gente queira sequer pensar na possibilidade de admitir a democracia como uma possibilidade de regime. Tá? Que, apesar de tudo, repetindo aqui Churchill, a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. Um grande abraço, Marcelo. Mais um detalhe. Sobre o seu livro, eu gostaria de falar um pouco, em particular, depois, se possível, se o Marcelo puder me atender, eu gostaria de falar 5 minutinhos para não atrapalhar o bom andamento da dinâmica estabelecida pelo nosso presidente. Se Perfeito, puder, Marcelo, gostaria muito. Wander, depois nós falamos, com certeza. Muito obrigado. Tá ótimo. A gente continua... Depois eu falo sobre o que você falou. Bacana, obrigado. Legal. Valeu, okay. Wander. Segue o barco, Bruno. Valeu, muito obrigado. E fica aí o registro, hein? Liberdade, democracia, coragem e tolerância. 4 palavras-chave aí para a nossa juventude. Vamos lá, vamos encerrar, Neto. Quem que é o último a fazer a pergunta? Por último é o Nelson de Osasco. Nelson de Osasco. Osasco presente aqui com a gente. O Nelson está aí ainda? Vamos lá, Nelson. Libera o microfone e pode... Liga o som, Nelson. Nelson, liga o som. Liga o som. Solta aí, Coquinho, para ele. Teu som. Agora liberou. Não, aqui, você travou de novo. Pronto, Nelson. Pode falar. Nelson? Nelson, o som tá tem que liberar o som. Tá liberado já, Marcelo. Liberamos. É só ele fazer a pergunta. Tira o fone, Nelson. Fala pelo celular. Ixi. Ué. Não tá saindo o áudio do Nelson. Não tá. Nelson, só para quem não conhece, o Nelson é um jovem, ele é cadeirante, tá? Ele não tem as 2 pernas, ele teve um acidente. E eu conheci o Nelson lá na Associação Paulista de Municípios e trouxe ele para o MDB para ser candidato a vereador em Osasco. Está sendo candidato a vereador nosso lá em Osasco. Que legal. Ele tem uma ONG que chama Muleta Neles, uma ONG que procura integrar os deficientes de Osasco na sociedade e tal. É um trabalho maravilhoso, né? Eu acho que a questão da inclusão das deficiências são fundamentais na nossa proposta para a juventude, o MDB como um todo.
E o Nelson, para mim, infelizmente o som dele não está sendo ouvido. Eu não sei o que aconteceu, porque você, quando tira o microfone... Era para funcionar. Deveria funcionar. Eu dei meu livro para ele, ele gostou. Nós fizemos lá em Araraquara um centro de reabilitação dos deficientes, que ficou uma referência no Estado. E ele gostou muito. Acho que era isso que ele ia perguntar, viu? Ô, Marcelo, eu queria só... Ele queria que você falasse sobre o centro de reabilitação que você montou. Tá e aí, bom, eu queria aproveitar o seguinte. Nelson, faz um joinha aí, assim ou assim para baixo. Você tem menos de 34 anos? Tudo bem. Porque é o seguinte, nós estamos com um desafio aqui a nível nacional, mas a gente tem que começar dando exemplo no estado de São Paulo, que é formar o núcleo da pessoa com deficiência. Boa. E eu acho que você poderia vir somar com a gente, pelo menos sendo a referência do estado de São Paulo nessa pauta. A gente vai ter outras referências de outros estados para criar esse núcleo dentro do partido, para a gente transversalizar essa pauta de uma forma diferente. Nós criamos o MDB Diversidade, só que o MDB Diversidade ele acabou migrando muito mais para a pauta LGBTI. E aí nós estamos, então, formando outros núcleos. E aí nós queremos formar o núcleo pessoa com deficiência, terceira idade e outras minorias. E eu acho que você poderia, uma vez que agora está afiliado ao MDB, é nosso pré-candidato na cidade de Osasco, eu acho que você poderia hoje somar conosco a nível estadual como uma referência importante da pauta, trazendo bandeiras, trazendo ideias, somando para o discurso desses nossos pré-candidatos da juventude por todo o estado de São Paulo, em defesa da inclusão. Uma pauta, Marcelo, que eu tenho muita honra de falar, muito orgulho de ter vivenciado enquanto chefe de gabinete e secretário da pessoa com deficiência na gestão da cidade de São Paulo no ano de 2015. Foi muito bacana, foi uma experiência incrível e eu acho que a gente demorou para o MDB trazer isso, mas agora que trouxe com seus exemplos de gestão, Marcelo Barbieri, com o Nelson chegando para somar com a gente, eu acho que a gente pode tornar o nosso site do MDB inclusivo, a gente pode tornar as nossas pautas mais inclusivas, os nossos materiais mais inclusivos e a gente consegue agregar isso de uma forma diferente. Então seja bem-vindo, Nelson, é uma satisfação te conhecer e vamos conversar mais. Marcelo, a palavra agora é sua. Foi uma pergunta do Kita, foi uma homenagem do Vander, uma pergunta aí do nosso amigo Nelson. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder o Nelson, que infelizmente ele não falou, não deu para a gente ouvir a palavra dele, e ele é uma pessoa muito forte na questão dos deficientes, viu, Bruno? Esse seu convite tem muita lógica, tem meu apoio, porque eu sei do trabalho que o Nelson faz lá em Osasco. Ele tem essa ONG, ele atende milhares de deficientes na região de Osasco, não é meia dúzia, não. Eu conheço o trabalho dele, e ele é um entusiasta e ele não estava ligado à política. E eu falei para ele que o MDB iria atendê-lo, abrigá-lo, e ele tem tido um bom relacionamento lá com o governo de Osasco, com o prefeito e com o chefe de gabinete, o Vido, que é amigo nosso, e o prefeito Rogério, e o Nelson agora é candidato a vereador do MDB, lá o Marcelo é o presidente do partido. E nós queremos realmente que o Nelson possa representar essa bandeira do deficiente físico, no caso, mas não só da deficiência física, das outras deficiências. Ele tem @muleta neles. Que é o Insta. Ele tem uma ação muito forte aí. O Muleta Neles é uma entidade que está atuando muito. Ele é o presidente. Então, seria muito legal também, viu, Bruno? Depois você fica com o Nelson aí e aproximar o Nelson desse projeto do MDB na questão dos deficientes. No meu livro, eu consta aqui a ação que nós fizemos para os deficientes na cidade de Araraquara. Eu construí mais de 450 rampas na cidade, em todo o centro da cidade. Nós pusemos rampa a cidade inteira. Tá? Nós procuramos todos os órgãos de acesso público, não necessariamente de entidades públicas, mesmo privadas, nós obrigamos a ter acessibilidade 100%, seja com elevador, seja com rampa. Nós fizemos isso e fizemos um centro de reabilitação que virou referência regional para os deficientes, sejam eles visuais, auditivos, mentais e físicos. Tá? Então, a gente teve uma atuação aí na prefeitura e eu criei também, juntamente quando eu criei a coordenadoria da diversidade sexual,
também criei a coordenadoria dos deficientes, né? Inclusive uma cadeirante que foi a coordenadora grande parte do nosso governo, ela que ficou coordenando aí essa política pública, e realmente nós precisamos fazer uma integração para os deficientes, né? Os cadeirantes e pessoas que têm deficiências, algumas delas gravíssimas, né? Como deficiências cerebrais, crianças que têm, jovens que têm deficiência cerebral. Então, o Nelson abraçou essa nossa bandeira aí, está levando à frente lá em Osasco na sua campanha, na sua pré-campanha de vereador. Se Deus quiser, vai ser vereador em Osasco e vai ajudar o MDB no Brasil inteiro nessas bandeiras. Eu quero agradecer muito o Wander Simões e dizer que, Wander, você lembrou do MR8, do Cláudio Campos, da Márcia Campos. O Cláudio Campos, particularmente, foi o meu amigo pessoal, né? Ele foi, inclusive, padrinho de batismo do meu primeiro filho, do Nelson, e ele era de Araraquara, ele morou em Araraquara a infância dele, então a gente tinha uma ligação muito forte por eu ser de Araraquara. E o Cláudio, ele foi um grande influenciador no processo da redemocratização do Brasil, com o pseudônimo de Daniel Terra, e aonde ele levantou a bandeira de que a única alternativa que existia para derrubar a ditadura pacificamente era o MDB. Então, o Cláudio, ele foi alguém que influenciou muito fortemente naquele momento o MDB e fortaleceu muito o MDB, com a proposta que ele teve de que, para derrubar a ditadura, nós tínhamos que estar juntos, unidos no MDB. E quando o PT saiu naquele momento, que ainda não tinha acabado a ditadura, ele criticou, embora não tenha sido contra o PT, mas ele criticou, porque ele achou que ainda não estávamos na democracia. E o PT, na época, quando foi ao colégio eleitoral, votou contra o Tancredo, vocês se lembram disso. Então, não ajudou a derrubar a ditadura, porque o voto no Tancredo derrubava a ditadura, como derrubou, né? Então, por isso que o PT, naquela época, errou também, porque não teve a compreensão política, e o Cláudio foi o grande mentor ideológico dessa questão do MDB, e eu tenho excelente recordação dos diálogos que eu mantive com ele e da convivência que eu tive dentro do MR8. Foi uma escola para mim de disciplina, de aprendizado, de estudo, e eu tive uma convivência. Depois, eu, como deputado, tive como um dos principais assessores meus o Campanella, não sei se você lembra do Campanella, lá de Brasília, que era de Santos, e que é um militante também antigo do MR8, e está lá em Brasília hoje, está inclusive participando do atual governo do MDB, lá em Brasília, é um dos assessores, secretário, não sei qual a função que ele ocupa, mas ele tem uma função importante lá no governo do Ibanez, lá no governo do Distrito Federal, e a gente conviveu muito com as bandeiras, com a Lídia Correia, com o Miguel Manso, com o Sérgio Rubens, que é o atual presidente do PPL, que se uniu ao PCdoB agora, por causa da cláusula de barreira, mas eles continuam atuantes. E nós vendemos muito Hora do Povo. Tanto eu quanto você, eu vendia na MAP, nós tivemos uma atuação muito forte naquela época, naquelas mobilizações nossas lá. Tem grandes e ótimas recordações, e está no meu livro, viu, Wander? Depois vamos conversar sobre isso, mas está no meu livro lá, tem muitas histórias lá, muitas passagens daquele período. Mas eu queria responder especialmente também ao Kita, porque o Kita levantou uma questão que eu acho que merece realmente uma reflexão, viu, Kita? A sua colocação. Acho que foi apropriada você levantar. Não há que ter, se a gente fala que não é para ter intolerância, também não vamos ter intolerância com o presidente da República. Evidente que não. Não é essa a postura do MDB. O Baleia teve recentemente conversando junto com o Eduardo Braga numa reunião com o presidente recente. O que o Baleia só não quis, e eu acho que o Baleia está certo, foi que o MDB indicasse nomes para o governo do presidente. Eu acho que não é o caso, porque o presidente foi eleito com uma plataforma em que ele era contra essa composição de cargos. É a opinião dele, e a gente respeita. Então, até por coerência ao próprio presidente e por tolerância ao presidente, o Baleia, na conversa que manteve com ele me relatou, falou: presidente, nós vamos te apoiar em tudo que for fundamental para o país. E pode contar com a gente. E está contando. E não há por que o MDB ocupar cargos e se compor com o presidente. Até porque nós não apoiamos o presidente. Né? Nós não tivemos no palanque, nós tivemos um candidato, que foi o Meirelles,
né, que era o nosso candidato, e perdemos a eleição, etc. Né? Agora, eu acho, Okita, eu concordo com você, o Supremo comete erros, né, comete equívocos, né, de querer legislar, principalmente nesse campo, eu concordo com você. Eu citei aqui um caso que o TSE legislou, a questão da fidelidade partidária foi uma decisão do TSE, deveria ter sido do Congresso, né? E você falou também na questão da mídia, né? Da intolerância que muitas vezes a mídia tem. O Michel é um exemplo disso. A forma como a mídia tratou a questão da JBS em relação ao Michel, não toda a mídia, mas uma parte grande da mídia, uma mídia muito importante, foi um exemplo de intolerância. E hoje há uma intolerância da população com essa mídia. Você vê que a mídia, tem algumas mídias que não podem andar na rua, porque os repórteres são agredidos, o que é ruim, né? Eu não sou contra isso, mas são fatos, estou relatando fatos, né? Então, eu acho, Okita, a postura do MDB não tem sido de intolerância ao presidente. Não tem sido. Agora, isso não significa dizer que o MDB vai abrir mão das suas bandeiras principais, e o Baleia materializou agora nesse manifesto que ele soltou de defesa da democracia. Nós não transigimos na democracia. Se quiser fazer um regime ditatorial no Brasil, terá no MDB uma trincheira contra. Isso não vão abrir mão. Então, essa questão não quer dizer que o presidente vai fazer isso, até porque não é fácil fazer. Não é fácil fazer porque nós temos instituições hoje que têm força. E não acho que ele queira fazer. Ele pode até, às vezes, pensar, mas não é fácil, não vai fazer. Por outro lado, também, o MDB não está na linha de frente de tirar o presidente, de fazer o impeachment do presidente. O MDB não está nessa linha, não está nessa posição. Está na posição seguinte, olha, nós temos que manter a democracia, nós temos que manter propostas que são de interesse público. Por exemplo, os R$600 aí, que foi aprovado, foi uma boa iniciativa. O presidente participou, nós apoiamos e está sendo praticado. Tem erro, errou ali, desviou, combate-se. Mas tinha que fazer essa política pública agora dos R$600 para a população como um todo. E provavelmente vai ter que prorrogar, eu acho que vai ter que prorrogar por mais 2 ou 3 meses aí, alguma coisa com relação a isso. Não sei o valor, mas vai ter que prorrogar. O apoio aos prefeitos, aos municípios e aos estados. Foi aprovado já virou lei, o presidente sancionou. Nós também ficamos juntos com, aliás, ao presidente numa composição. Nós que eu digo o MDB, tem tido uma postura em relação ao presidente de ouvir o presidente e de procurar colaborar com o governo do presidente. Essa tem sido a postura, essa tem sido a marca do MDB. Mas não de participar do governo do presidente. Eu também acho que não tem cabimento nós participarmos do governo do presidente. Eu acho que seria um oportunismo político. Nós iríamos estar carimbados como oportunistas políticos. Entendeu? Eu não acho que é por aí. Eu acho que a condução que o Baleia tem dado, Kita, eu acho que ela é equilibrada, ela é correta, e eu estou apoiando a postura que o Baleia tem conduzido a bancada da Câmara, junto com a bancada do Senado e com o partido como um todo. Acho que o MDB cresce com isso. O MDB não tem praticado intolerância em relação ao presidente. Tem ouvido o presidente, tem conversado, tem dialogado, tem se colocado à disposição e tem apoiado projetos de interesse do país. Os votos do MDB têm comparecido de maneira muito forte e tem aprovado leis importantes para o país. Então, eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que a gente não tem que se somar a essa intolerância que você aponta. Eu concordo que existe também intolerância. Ele foi eleito, a democracia é assim, ele foi eleito pelo voto popular, ele é o presidente da República do Brasil, né? Eu acho que ele erra na condução, mas é um jeito dele. Eu já falei porque as razões que eu acho das quais ele erra, porque ele mantém uma política como se ele fosse deputado, ele não é mais deputado, ele é presidente da República. A postura do presidente da República é outra, tem que ser outra. Mas aí é um problema que ele vai ter que administrar, não cabe a nós. Eu estou colocando a minha opinião. Mas eu quero dizer que a mídia é impiedosa, eu fui vítima de mídia muitas vezes. Vou dar um exemplo, está no meu livro. Em 1994, não sei se vocês vão se lembrar, muitos não lembrarão, teve uma grande ação policial contra o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Teve um candidato lá no Rio de Janeiro que chamava-se Marcelo Chalu Barbieri. A grafia do nome dele, Marcelo Barbieri, é igual ao meu nome.
E, na época, o Ministério Público soltou a lista dos políticos que tinham sido apoiados pelo Jogo do Bicho e apareceu lá o Marcelo Barbieri. O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, fez uma manchete, que eu tenho a manchete guardada num quadro e está no meu livro, deputado coercista está no Jogo do Bicho. Manchete principal do Estadão. A Rádio Eldorado, que é do Grupo Estadão, me ligou, eu estava em casa, estava até com a minha esposa, Maria Helena, em Brasília, tocou o telefone, Marcelo, que somos do Eldorado, boa noite e tal. O senhor está no Jogo do Bicho, como é que é? O senhor está aqui numa relação que o senhor participa foi financiado pelo Jogo do Bicho, a sua campanha de deputado. Meu amigo, o senhor me desculpe, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Eu não sou candidato pelo Rio de Janeiro. Eu não tenho voto no Rio de Janeiro, até gosto do Rio de Janeiro, gosto de ir lá, de frequentar, de visitar, adoro, acho lindo o Rio de Janeiro, mas eu não sou do Rio de Janeiro, está vendo algum equívoco. Não tem equívoco nenhum. Você é Marcelo Barbieri, né? Sou Marcelo Barbieri. Então, você está na lista do Jogo do Bicho. Bom, aí, eu não sabia, porque naquela hora que eles me ligaram, eu nem sabia que tinha essa lista, nem sabia que meu nome estava. No dia seguinte, saiu a luz, você estava lá, Marcelo Barbieri. Até o Mercadante foi dar uma entrevista na Maria Lídia, no programa da Gazeta, e falou, não, nós vamos caçar o Marcelo Barbieri. Está no Jogo do Bicho. Bom, aí eu tive que ir na tribuna da Câmara, só não xinguei a mãe do Mercadante, porque eu tenho muito respeito pela mãe dele, coitado. Não tem nada a ver com isso, né? E fui lá e falei que era mentira, que não era eu, porra. Eu não sabia nessa época que era um homônimo, quando eu fui falar na tribuna da Câmara. Aí o Mercadante veio lá pedir desculpa, eu falei, Mercadante, você pede desculpa na Maria Lídia, não vem pedir desculpa para mim aqui. Você vai pedir lá, na tribuna da Câmara. Ou você é um covarde. Isso é postura de covarde. Você me acusa na Maria Lídia e vem pedir desculpa aqui no particular. Então, estou falando isso que eu sofri. Aí eu fui no Rio de Janeiro com o promotor-geral lá do Rio, depois virou deputado federal, foi colega nosso, foi eleito pelo PT, e ele me deu uma carta que o Marcelo Barbieri, que estava na lista, não era eu. O Marcelo Barbieri lá chama Marcelo Chalu Barbieri. Eu chamo Marcelo Fortes Barbieri. E com essa carta, evidentemente, né, eu pude ser reeleito com o dobro dos votos que eu tive em 90, eu tive em 94, e apesar de ter sofrido. Então, isso que você fala do quarto poder é uma violência. É uma violência. Né? É uma violência. Eu sofri essa violência. No fim, eu conversei com o Quest, analisamos, nem entramos com ação contra o Estadão, porque a gente achou o seguinte, olha, vai ficar brigando com o Estadão, ele vai te perseguir pro resto da vida, aí você é jovem, tinha 30 e poucos anos, vai ser candidato de novo, vai continuar a vida pública. Eu deixei para lá, mas eu guardei os documentos, guardei a manchete, guardei o jornal e guardei o exemplo de como a mídia pode ser nefasta, persecutória, injusta e não apurar os fatos antes de divulgar, como aconteceu comigo. Depois que saiu a carta, eles deram no 15º página do 3º caderno. Olha, aquele Marcelo Barbieri lá não é ele, é outro. Só que deram desse tamaninho. E a manchete foi aquele escândalo que vocês podem imaginar. Então, eu estou te falando isso, Kita, porque eu vivi isso. Tá? E depois, quando o prefeito, você sabe, a mídia bate pesado. E eu tive, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu tive 200 denúncias do PT contra mim no Ministério Público. 200. Dessas 200, 197 foram arquivadas. Mas até arquivar, cada denúncia dessa era uma manchete. Entendeu? Das 3 ações que existem, 2 eu já ganhei, e falta uma que eu estou recorrendo. Eu ganhei em primeira instância, perdi em segunda e estou na 3ª instância. Isso que sobrou para mim aí de passivo em ter sido prefeito e manipulado quase 5 bilhões de reais. Fui prefeito, fiz 300 obras, mais de 300 obras entregues, nenhuma com denúncia de superfaturamento, nenhum problema, mas respondo por algumas coisas, porque você ser prefeito não tem conversa. Né? E quero dizer, Kita, que eu sofri muito isso. Isso que você está dizendo, eu quero dizer da minha solidariedade, porque eu sei que é isso. Então você tem razão. Eu não acho que a gente tem que passar a mão na cabeça de ninguém. E eu vi o que o Michel sofreu também. Quando o rapaz da JBS gravou o Michel de maneira criminosa, com a conivência do Janot, a forma como a mídia tratou o Michel. Ela tratou mudando o que estava gravado, dizendo que ele tinha dito, não, você tem que pagar o cara lá e tal. E, na verdade, ele não falou isso em lugar nenhum. Tanto que ele foi absolvido. Agora, a absolvição dele, ninguém deu destaque.
Ele foi absolvido no caso da JBS. Michel Temer. Então, o Baleia já sofreu também. O negócio da merenda, o Baleia está na merenda, maior barulho. Não tem nada, o Baleia não teve nada, não tem ação, não tem nada, mas fizeram o maior barulho em relação ao Baleia. Então, eu quero dizer para vocês, quer dizer que isso que o Kita chama atenção foi importante, foi pertinente, é correto. Temos que ter essa percepção, para não cair nesse jogo. Agora, nós temos que também entender as coisas têm que ter uma linha, uma coerência política. Por isso que eu acho que a gente tem que dialogar sim com o presidente, viu, Kita? Minha posição. Nós temos que dialogar com ele. Porque nessa questão do Covid, ele erra na postura, não usar máscara, de sair na rua, isso está errado, bobagem. Mas fez leis importantes, essa lei dos R$600, a lei da ajuda do trabalhador que fica redução na jornada, financiamento para a microempresa. Teve atitudes que a gente tem que aprovar, apoio para os municípios, que eu defendo, porque eu participei pela Confederação Nacional dos Municípios. Então, tem coisas realmente que a gente tem que reconhecer, que são positivas, que são corretas, que a gente tem. Agora, falta jogo de cintura político, falta. Né? Não tem jogo de cintura político. Vai fazer o quê? Foi eleito, está aí, é o presidente da República. E acho que a mídia, muitas vezes, é impiedosa, realmente. Com o MDB, foi sempre. Eles já acabaram o MDB umas vezes que eu me conheço por gente, umas 10 vezes. Acabou o MDB acabou. O MDB está aqui, nós estamos aqui, é o MDB, nós existimos e vamos continuar existindo, se Deus quiser, por muitos e muitos e muitos anos. É o partido mais antigo do Brasil, tem mais história, mais ajudou a democracia brasileira. E eu me orgulho muito de ser filiado unicamente ao MDB. Hoje eu tenho 63 anos e me filiei em 76, quando eu tinha, então, 20 anos. Nem tinha 20, tinha 19 anos. Então, ter sido a juventude, para mim, foi uma grande alegria. Então, eu tenho muito... E sei, o MDB errou também. Claro que errou. Temos membros que errou. Claro que errou, sim, claro, erra. Mas e daí? Vamos resolvendo os erros, vamos superando, vamos limpando os erros, vamos aprendendo com os erros e vamos para frente. O MDB subsiste a todos os seus males, seus problemas, e temos que superar esses problemas e ir para frente. E essa é a minha perspectiva para a juventude do MDB hoje. E fico muito feliz, viu, Bruninho, de ter sido convidado por você para participar desse evento. Para mim foi uma coisa muito legal e fico muito feliz de ter participado. E a gente que agradece, Marcelo, de verdade, na semana passada, recebemos o deputado Jorge Caruso, o deputado Itamar Borges, na última semana o presidente Michel Temer, e hoje está aqui te escutando para a gente. É assim, é revigorante, é animador, e isso traz uma esperança e uma vontade gigantesca de fazer, porque escutar as tuas histórias, falando, olha, eu vim da juventude, porque tem muitos parlamentares que não tiveram essa militância. Tem muita gente que não teve essa militância. E aí quando a gente te escuta falando, olha, eu fui do movimento estudantil, eu fui da UEE, eu fui da Uni, eu viajei o Brasil, o Wander Simões, que agora eu vou chamar de corredor Wander Simões, porque corria mais do que a polícia, vendia jornal para financiar a militância, o movimento, e aí você se elege deputado, você se elege prefeito, você hoje está na assessoria parlamentar da Confederação, da CMN, participou do governo do presidente Temer, participou de outros governos. Quer dizer, isso, Marcelo, é um exemplo para a nossa juventude, é um exemplo para mim, que também vim do movimento estudantil, que já concorri a eleições, que pretendo concorrer a eleições, quero um dia ter um mandato para ter essa experiência de fato, não ficar só na assessoria, mas um dia ter um mandato que represente tudo isso que a gente está construindo há tanto tempo. Por isso, eu quero te agradecer. E antes de encerrar, eu queria que o Natan usasse a palavra rapidinho, porque ele trouxe uma mensagem, me escreveu aqui uma mensagem que eu acho que vale a pena ele falar. Eu acho que ele trazer em alto e bom som essa mensagem de impacto, eu acho que vai ser bacana nesse momento aqui da nossa videoconferência. Natan, abre o microfone aí e solta a voz. Beleza, obrigado, Bruno. Marcelo, em homenagem, você que citou tanto o caso do George Floyd, queria que todos os colegas do MDB agora prestassem atenção nessa frase de um filósofo, um economista e também filósofo político, o Thomas Sowell. Ele fala o seguinte, Marcelo: para muitos políticos, votos negros valem mais do que vidas negras. É por isso que tanto tentam manter negros com medo, ressentimento
e raiva. A harmonia racial seria um desastre para eles. Então, eu queria trazer essa frase, essa reflexão, porque vidas negras importam e aquela não era mais uma vida. Aquela era a vida. Em homenagem a você, Marcelão. Parabéns, Natan. Fico muito feliz aí com a sua fala. Não sei se o Bruno me permite encerrar aqui. Posso falar, Bruno? Eu só queria te perguntar uma resposta rápida. Eu quero uma resposta Pode rápida falar. sua, Vai. antes do seu encerramento. Marcelo, eleições 2020 devem acontecer no dia 4 de outubro, no dia 15 de novembro ou no dia 6 de dezembro? Bom, vou responder rápido porque é importante. Nós estamos acompanhando isso. A Confederação Nacional dos Municípios, que representa os municípios brasileiros, tem todo o interesse nessa decisão. E nós temos tido várias reuniões por videoconferência. A posição do Congresso, vamos falar claro, os índices, os números estão aumentando. Os índices, embora estão aí fazendo a flexibilização, a contaminação está crescendo, o número de mortes está aumentando. 1.300 mortes por dia, 3 dias aí mais de 1.000 mortes. Como é que nós vamos fazer a eleição? Então, hoje o TSE autorizou a fazer convenção partidária por videoconferência. Hoje. Saiu hoje. Porque a convenção partidária, em geral, a não ser que tenha disputa, o que é muito raro, é uma confraternização, é uma união, é um discurso de união, de buscar, de programa. Você vai fazer isso por videoconferência. Não é a mesma coisa, correto? Você tem no Brasil hoje, Bruno, 1.300 prefeitos e prefeitas que têm mais de 60 anos. Hoje. Grande parte deles candidatos à reeleição. E são de grupo de risco. Então, a questão da eleição ela tem que ser vista à luz da ciência. A ciência não recomenda aglomeração. Mas vamos botar a EPI. Bom, você tem que botar a EPI em todos os mesários do Brasil. Você tem que botar a estrutura de álcool gel em todos os mesários do Brasil. Tem que ter uma bruta estrutura. Não é tão fácil assim. E todo esse processo de organização da eleição vai ser à distância. Você vai checar a urna à distância? Bom, então eu acho que o Congresso está caminhando para adiar a eleição. Esse adiamento está caminhando para ser primeiro turno 15 de novembro, segundo turno 6 de dezembro. Essa eu acho que é a tendência hoje majoritária, mas isso passa também pelos números. Porque a ciência, como disse o Barroso, que é o presidente do TSE, o ministro Barroso, é uma decisão que tem que ter base científica. Quanto que vai aumentar a contaminação a campanha eleitoral? Eu fiz 11 campanhas eleitorais. Na última, como senador, você sabe, eu tive 300, vou pegar o número aqui, 388 mil votos, né? Não é pouco voto, né? Não é pouco voto. E fiz uma campanha de 40 dias, porque eu não era candidato, a marca de 40 dias para eleição. Então, eu acho, Bruno, que a campanha é o corpo a corpo, é o contato, principalmente campanha municipal, do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, é o contato, é a presença na casa. Eu fui candidato a prefeito, eu visitava casa por casa, 5 mil, 6 mil casas, fazia comício em todos os bairros. Então, não sei, eu acho que o clima é pelo adiamento, eu acho que não dá para manter dia 4, mas não sei se o adiamento vai resolver esse problema da contaminação, vai depender ainda dos números. Hoje, eu diria para você que a chance de adiar para 15 de novembro e 6 de dezembro é muito grande, muito alta. E eu queria... Obrigado, Marcelo, obrigado mesmo. Mas agora, para a gente encerrar, a palavra é sua, e só fica aqui mesmo o nosso sentimento de gratidão. Muito obrigado. Eu que tenho gratidão por você, por toda a juventude, por essa participação aí de tantas pessoas. Girou em torno de mais de 30 pessoas em média aí a presença. Fico muito honrado com esse grande número de pessoas do estado inteiro, das mais diferentes regiões, e mostra que a juventude está presente no estado de São Paulo, Bruno. A nossa juventude está aí com garra, com determinação, com vontade para encarar o desafio da eleição de 2020, e dizer que o que o Natan falou aí é muito importante nesse momento, a gente entender esse processo que aconteceu nos Estados Unidos, mas não é lá, é aqui, naquele menino de 14 anos que morreu com um tiro no Rio de Janeiro, que é Jorge o nome dele. É um caso, claro que não foi uma coisa fisicamente próxima, mas foi um tiro, né? Ele morreu, um jovem que não tinha nada de criminoso, nada de bandido, e foi, infelizmente, executado na prática. Muito triste isso. E a gente tem que pegar nesse exemplo para a gente poder combater a intolerância, o racismo
e realmente ter essa noção de que o MDB tem um núcleo dos negros, dos afrodescendentes, né, Bruno? Sim. Muito importante, o MDB foi um dos primeiros a fazer o núcleo dos afrodescendentes, como do LGBT, como agora dos deficientes. Eu acho que é muito importante, aproveitando a presença do Nelson, que você está sugerindo, e dizer que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos realmente fazer eventos como esse, fazer encontros como esse. Vocês ouviram o Caruso, ouviram o Baleia, ouviram o Itamar, ouviram o Michel. Eu tenho a honra de estar sendo ouvido hoje por vocês e me colocar à disposição de cada um de vocês. O que eu puder ajudar por e-mail, meu e-mail é o marbar@uol.com.br, mar de Marcelo, bar de Barbieri, marbar@uol.com.br. Quem quiser falar comigo, mandar e-mail. Eu fico, às vezes, muito em videoconferência com a CNN, mas eu respondo, paro, interrompe, eu mando resposta. Vamos nos comunicar. Quem quiser meu livro, já falou, o Bruno vai coordenar, eu vou encaminhar o livro fisicamente, mas eu acho que pode encaminhar também por PDF, para quem quiser. Eu tenho um livro hoje em PDF também. Então, a gente poder passar essa experiência que a gente viveu. Eu fiz o livro porque é muita experiência, muita coisa que a gente viveu, que às vezes pode ser útil às pessoas, entendeu? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas. Eu fiquei 40 anos militando, mais de 40 anos militando no MDB, tem que servir para alguma coisa. As pessoas, né? É isso que eu tenho interesse em fazer e continuar fazendo como militante do MDB que sou, membro da Executiva Estadual, membro do Diretório Nacional, membro do Conselho de Ética Nacional, a convite do Baleia, e poder ajudar o MDB, ajudar vocês. O que eu puder fazer para ajudar, vocês contem comigo, contem com a minha militância. Sucesso, se cuidem e vamos em frente. Obrigado, Marcelo. E como Nelson, faz aí o cumprimento. Uma salva de palmas. Aí, pessoal, uma salva de palmas. Marcelo Barbieri, nosso líder, parceiro. Muito obrigado. E para você que hoje participou do Andando com Gigantes, semana que vem tem mais. Nós vamos receber aqui o deputado italiano Fausto Longo. E a gente conta com vocês para mais Fausto, grande figura. Votei nele para... Eu sou italiano, votei nele para do federal e para senador, já viu? Vamos abrir a mente com outras ideias. E quero aqui pedir para vocês, olha só, YouTube da JMDB São Paulo, corre lá no YouTube, digita JMDB-SP. Essa videoconferência vai estar lá a partir de amanhã e a gente precisa que vocês se inscrevam para liberar outros acessos. Pesquisa eleições está rolando, já são mais de 2.000 pessoas que votaram na pesquisa interna do MDB. Por isso eu quero agradecer muito à juventude que participa, que contribui e que distribui essa pesquisa para muita gente. E ao Marcelo Barbieri, muito obrigado. Bruno, me permita só registrar que eu vi que entrou aqui o vereador Elias Sidiek Neto, lá de Araraquara, que é meu amigo. Ô, vereador. E foi muito legal que ele também tenha participado, tenha entrado aí junto com o Boi, junto com o Marcos Daniel, que está aí até agora. Que legal. E todos os demais que... O Elias está aqui, estou vendo o Elias está participando aí. Um abraço, Elias. Obrigado. Um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos vocês. Vamos juntos contra o racismo, contra a intolerância. Vamos lutar pela liberdade, pela democracia, com coragem e muito amor e tolerância a todos. Valeu, galera. Até a próxima. Usem máscaras, se cuidem e as vidas negras importam. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço pro Marcão de Araraquara aí, hein? Marcão de Araraquara. Tchau, gente. Beijo. Valeu. Marcelo, mandei meu WhatsApp. Valeu, Caio. E o seu número aí? Vou ligar para você. Pode deixar. Ótimo, obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Um abraço aí. Valeu, hein? Parceiro nosso. Valeu, Barbieri. Deu show. Um abraço. Um abraço. E vocês que deram. Um abração. Coquinho vai derrubar, hein? O Coquinho é um chato que derruba a gente nessa melhor hora. Sua boina tá ótima. A boina do Marcão. Gente, boa noite.